Jeová é Salvador. Eu vou ler o versículo 11 do livro de Josué, capítulo 1. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Estamos aqui porque a graça nos trouxe. Se a pessoa pode estar num banco deste, ou em pé, em qualquer lugar aqui, foi a graça, quanto mais estar aqui na plataforma. Ninguém haveria de censurar um homem por estar aqui, tendo a revelação disto. Nem eu mesmo, Senhor, nem o próprio pregador que estivesse pregando aqui, outro pregador, poderia censurar a sua presença aqui, duvidar de sua presença aqui, porque isso foi por vontade do Senhor, permissão do Senhor, e é pela graça. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, perdoa todos os nossos pecados, que são milhões e milhões, os que nós sabemos e os que nós não sabemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Agora vamos entrar no Jordão. O Jordão é famoso pelos seus grandes acontecimentos que nele se deram, pois ele está na geografia bíblica. Agora, o Jordão é dotado de características especiais, que não fazem dele um belo rio, um rio desejável, como há muita curiosidade sobre o rio Nilo, onde concubinas, donzelas se banhavam, águas cristalinas de generais, como do general Naamã. Não, ele não aparece dessa forma. Eis, pois, o seu retrato falado. O Rio Jordão é famoso pelos grandes acontecimentos que nele se deram. Pelo poder de Deus, olha, sempre foi pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, suas águas se abriram como no Mar Vermelho e ficaram suspensas para passar os israelitas. Josué capítulo 3. Facilitando assim essa passagem, essa abertura do Rio Jordão, facilitou a conquista da terra de Canaã. Sem esta última travessia, eles não conquistariam a terra de Canaã. E teria que ser atravessado numa hora que ele estivesse transbordando. Para começar, suas águas são barrentas, porque até hoje ele existe, não é? Vamos notar aqui, Davi fugindo de Absalão, numa fuga, Davi fugindo, o grande rei amado, tipo de Cristo, coração segundo Deus, pelo qual muitos dariam suas vidas, se hoje vivessem
muitas irmãs morreriam por ele, muitos irmãos morreriam por ele. Davi fugindo de Absalão e voltando para onde? Eu não posso parar nisso aqui, mas é uma mensagem tremenda. Fugindo de Absalão, voltando para Jerusalém. Fugindo de Absalão, voltando para Jerusalém, teve que atravessar o Jordão. Você pode parar, anotar isso aí, anotar na sua mente, no papel, e depois pregar para você mesmo em casa. Davi, fugindo de Absalão, teve que atravessar o Jordão, voltando para Jerusalém, ele teve que atravessar o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. E tem outra coisa, e vocês vão guardar. Davi atravessou o Jordão somente uma vez? Não, duas. Como ele foi ungido mais de uma vez, mas também ele atravessou o Jordão duas vezes. Teve que fazer morrer a si mesmo duas vezes. Fazer morrer a si mesmo, você deveria tomar o sentido disso. Irmãos, por não fazer morrer a si mesmo, muitas pessoas não alcançam a era do vencedor, não entram na terra prometida, justamente por causa disso, porque elas estão sendo dirigidas exclusivamente pelos seus sentidos. E a única coisa que faz morrer a si mesmo, os seus próprios sentidos, é uma fé cega, é uma fé genuína, é uma fé na mensagem. Porque a fé genuína na mensagem sobrepuja, supera o autodescrédito. Porque quando a pessoa não acredita em si própria mais, não acredita mais em seus próprios propósitos, decisões, não acredita em sua própria palavra e não acredita mais nos seus sentidos, ela cai num estado de melancolia, ela cai em depressão, ela fica deprimida, se desvaloriza a si própria e, não dando valor em si mesma, corre o risco de não acreditar mais em ninguém, porque o que acontece com as nações é justamente o caos está aí. Ninguém crê no que o homem fala, no que o homem promete. E essa situação tem abarcado o mundo. Esta é uma situação que precede realmente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso teria que acontecer. Quando você descobre que o homem não é aquilo que você pensava que ele era, que a mulher não é aquilo que você pensava que ela era, você vai de uma forma assim gradativa desacreditando nas pessoas, consequentemente desacreditando em si mesmo, que você não pode vencer, e isso vai causando um desfalecimento, e as pessoas vão perdendo a força moral, sobretudo a força espiritual. E vai secando, 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 secando cada dia que passa. Parece que a mina foi estancada e a água vai diminuindo cada dia que passa. Exatamente o que estava acontecendo com Abraão e Sara. Estavam mortos em si mesmos. Não podiam alimentar esperanças em si próprios e de si próprios. Só uma coisa sustentou aquele homem contra toda a contradição que você possa pensar na vida: fé. Fé no que Deus falou, fé no que Deus fala, não é fé em mim. Então Davi teve que ter uma experiência dupla com o Jordão. Isso está em 2 Samuel 17, 22, 24, 2 Samuel 19, 15, 18. E os dois profetas, Elias e Eliseu, eles atravessaram o Jordão justamente perto de Jericó, a cidade da maldição. Você sabe que Josué amaldiçoou Jericó, e eles atravessaram o Jordão perto dessa cidade amaldiçoada. Quando o Jordão passarmos unidos, Elias e Eliseu
Cristo e a noiva. Você vai encarar, você vai olhar desde o Éden, cada um tendo o seu Jordão. Você chega em Jesus Cristo, você o encontra dentro do Jordão. Você encontra a igreja passando pelo Jordão de morte, de agruras, de sofrimento, de contradição, mas perguntando: para onde iremos nós? Para onde vou eu? Mas olha aqui, os dois profetas, Elias e Eliseu, atravessaram o Jordão perto de Jericó. 2 Reis 2, 5, 8. 2 Reis 13, 15. O general Naamã, eu não quero pregar somente sobre o rio, porque cada tópico desse aqui é uma mensagem. O general Naamã, da Síria, lavou-se 7 vezes nesse rio. Você conhece a história, em 2 Reis 5, verso 14. Teve que mergulhar-se 7 vezes para ser curado de sua lepra. Ele disse: mas eu tenho águas cristalinas. Mas tem que ser no Jordão. E não tem coisa mais cristalina do que a mensagem. Não tem rio mais claro do que Jesus, mais límpido. Águas mais límpidas. Muito mais do que o Nilo. Por que que há Jordão nisto? Por que que existem águas barrentas? Por que ser batizado no Jordão? Por que tem que mergulhar 7 vezes? Foi justamente lá, exatamente lá, lá mesmo, que Jesus foi batizado por João Batista. Mateus 3, 13 a 17. Exatamente lá. Ele é o principal rio da Palestina. Ele é formado por várias nascentes. A parte essencial do mesmo, desse rio Jordão, nasce nas montanhas do Antilíbano, no norte da Palestina, de onde desce para o sul, entrando no mar da Galileia e depois desaguando aonde? No Mar Morto, que é o mar salgado. Para onde vai toda a sujeira que caiu nele? Vai para o Mar Morto, para o mar salgado. O rio tem uma medida de 193 quilômetros, daqui a Brasília, mais ou menos. 193 quilômetros de extensão. Agora um detalhe: é o único rio no mundo inteiro, que se desliza, que corre a uma altura inferior ao nível do mar. Ele está abaixo do nível do mar. Ele está abaixo do nível do oceano. Ele está abaixo do nível do Pacífico. Como que se pode entender isto? Os mares teriam que correr para ele, e não ele para os mares. E isso é um fato curioso, de ser ele, o Jordão, o único rio no mundo inteiro que se desliza, que corre no nível inferior ao nível do mar. Vamos parar aqui um pouco, se der tempo a gente volta aí. Nós vamos encarar uns fatos aqui, práticos. Preste bem atenção. Depois que um homem que militou pela fé, bem entendido, depois que ele passa, isso tem uma ligação, você vai notar. Depois que todos os homens que militam passam, então suas fraquezas, seus erros, não são lembrados. Então alguém diz: depois que ela morreu, então é boa. Era tão boa. Depois que ele morreu, então ele era tão bom. Agora isso é bíblico. Você vai ver o Novo Testamento, o profeta nos chamou a atenção para isso. E você não vai ver nenhuma das fraquezas de Abraão registrada no Novo Testamento. Você não vai ver nenhum adultério de Davi, nem erro doutrinário de Davi. Foi o pior, foi o que trouxe mais consequências sobre ele. Numerar o povo.
Você não vê isso na galeria dos heróis da fé, você não encontra isso em Hebreus 11. Você encontra isso no seu Velho Testamento, nos seus passos anteriores. Agora, Abraão, Davi, Sansão, Moisés, etc. Eles erraram, mas você vai notar uma coisa, que seus erros significaram justamente a travessia do Jordão deles. Os seus erros significaram exatamente a travessia do Jordão. E qual é o homem que tem o conhecimento de Deus e que provou do dom celestial e que tem uma fé genuína na mensagem, que crê que William Branham é profeta de Deus? Qual a mulher que, tendo esta luz, se errar não passa por um Jordão terrível de humilhação? O egoísmo cai por terra. Pode estar com seus ombros cheios de medalhas, como estava Naamã. Nós teríamos que censurar a todos os homens de Deus. Ao condenarmos um irmão agora, uma irmã agora, nós teríamos que condenar a todos os homens do passado. Nós teríamos que condenar todas as mulheres do passado que enfrentaram o Jordão. Você vê como aquilo era um tipo que estava acontecendo com eles, que ao invés deles morrerem, quem morria era o outro. Por exemplo, Abraão apostatou-se, saiu do lugar que não deveria sair, chegou lá, mentiu para Abimeleque que Sara não era sua esposa. Abimeleque preparou-se para deitar com ela, e Deus veio a ele e disse: você é um homem morto. Disse: mas como, meu senhor? Por quê? Porque essa mulher é mulher do meu profeta. Disse: mas como eu posso morrer? Eu perguntei para ele antes. Ele me disse que não é, ele negou. Ele negou que é marido dela. Eu jamais faria uma coisa dessa. O senhor sabe que sou justo, que eu tenho um coração temente. Não toques nesta mulher, caso contrário você é morto. O profeta diz na restauração da árvore noiva. Isso era a predestinação. Abimeleque não pode tocar em Sara, como o diabo não pode tocar na alma da noiva. Não pode manchar a alma da noiva, de forma alguma, de maneira alguma. Ah, mas Abraão é que é culpado. Agora vamos botar Abraão aqui no banco e vamos chamar irmãs que gostam de julgar, que têm capacidade para julgar, irmãos que têm capacidade para julgar, e vamos interrogar, vamos chamar a TV, vamos chamar toda a rede de televisão e vamos julgar Abraão aqui. Quem é que está errado nesse caso? O homem vai morrer porque ele mentiu. Olha, cuidado. Agora, com a luz que você tem, provavelmente você não condenaria Abraão. Mas eu não sei. Vamos julgar o homem? Julgando o homem, acusando o homem, você estaria julgando a Deus. Nem mesmo Deus computou tal coisa. Deus ignorou a apostasia, a mentira de Abraão. Deus virou o rosto e disse: esse é meu protegido. Pronto. O pai protege seu filho, e Deus não protege seus filhos? E eu sou um protegido de Deus. Você é? Você é protegida? Você é protegido de Deus? Ou você acha que protegido é somente livrar de um acidente? Então Deus não protegeu o irmão Branham? Ele protege a sua alma. Ninguém melhor do que Deus sabe o que significa manchar uma alma, porque a alma que pecar, esta morrerá. Seu corpo erra, mas sua alma não. Você não crê em eu. Há uma lei no interior que diz: eu creio no bem e não no mal. Há uma lei exterior que às vezes te leva a fazer o mal em vez do bem que você quer fazer. Romanos 7. Fale com segurança, pense com segurança, olhe com segurança, tenha coragem
coragem de olhar para essa verdade, para a luz da palavra. Não é por ser um protegido de Deus que você sai por aí dando cavalo de pau, queimando pneus, porque você é protegido de Deus, infringindo todas as leis e dirigindo como um louco. Você está buscando a morte voluntariamente. Não é por isso, por ser um protegido de Deus, que você vai se expor a ponto de se manchar. Eles erraram. Mas quem morreu? Quem morreu? Vamos julgar a Davi. Davi, sente-se aqui. 500 mulheres, não uma só, 500 mulheres. Se ele se enfadasse de uma, ele ainda tinha 499. Se engraça com a mulher de um soldado que estava no campo de batalha lutando por ele, para defender, logicamente, sua posição, seu reino. Davi, fique aqui, assente-se aqui. Você pega, possui esta mulher e depois manda chamar o marido dela. E seu coração, que era segundo Deus, não doeu, Davi? Quando você cortou a orla do vestido do seu maior inimigo, Saul, ele doeu. E agora seu coração não dói? Mandou buscar o marido da mulher e disse para ele: eu vou te dar uma folga, se você precisa descansar um pouco. A intenção de Davi era que ele fosse deitar com a sua esposa Betseba, para depois, quando ele voltasse da guerra, ela ia ter um bebê. É claro, vocês entendem. Então ele nunca ia pensar que aquele filho não era dele, que era de outro homem. Mas a fidelidade de Urias não deixou. Que coisa esquisita, gente. Meu Deus do céu, misericórdia nesta hora. Misericórdia. O homem disse: meu senhor, como que eu posso ir deitar com minha esposa, ir para casa, com meus colegas, com meu senhor em guerra? Ele era um homem, até onde eu sei, nem israelita, ele tinha entrado por adoção. E tão fiel, disse: não, me perdoa, meu senhor, mas eu não vou aceitar essa liberdade para mim. O rei oferecendo liberdade para ele, capciosamente. Ele disse: não, eu não farei isto. Então faz o seguinte, vamos dar um banquete para ele. Vamos dar um banquete. Olha só como quando a pessoa quer enganar a outra, quer cauterizar, quer consertar uma situação. Vamos dar um banquete. Bateu lá ver o banquete, vinho no Urias. Urias ficou bêbado, agora ele vai. Ele perdeu o raciocínio, ele perdeu o sentimento, ele perdeu a razão, ele perdeu tudo agora que ele tinha. Ele agora vai. O homem saiu trocando as pernas, deu continência, saiu, chegou lá nos degraus, lá na porta. Seu raciocínio ainda funcionou. Se eu não vou deitar com minha esposa, não, porque meus companheiros estão em guerra. E ali ele dormiu. Quando Davi saiu no outro dia, olhou na janela, o homem lá: você não foi para casa? Não, senhor, estou com a cabeça doendo, o que aconteceu comigo? Mas eu estou pronto para voltar. Então faz o seguinte, você vai e fica na frente do pilotão. O Davi, você está julgando o Davi agora. Olha só como que o homem faz. Urias tinha que ficar na frente para morrer. E foi exatamente o que aconteceu. E no fim das contas, você conhece a história. Quem morreu foi Urias, não foi Davi. Protegido de Deus, predestinação, tipo, para ser cumprido nele. Não confunda. Você não vai fazer o mesmo porque Davi fez. Nós voltamos aqui no Rio Jordão. Fazer morrer a si mesmo seria justamente aquilo que nós temos vindo batalhando para que a igreja, para que as pessoas possam desvincular
a sua fé no tato, na visão, na audição, no paladar, no olfato, no raciocínio, na memória, na própria consciência, porque tudo isso morre. Você sabe que esse afeto morreu. Aqui o irmão Branham, orando, ele diz assim: nosso bondoso Pai Celestial, realmente é um privilégio que temos de nos aproximar de Ti, nosso Deus e Salvador. Ouvindo este hino maravilhoso, quão grande és Tu, nos emociona porque sabemos que Tu és grande. E oramos que Tua grandeza nos seja manifestada de novo nesta tarde, enquanto falamos. E coube a mim pela primeira vez em muitos anos tentar voltar ao passado da vida, e eu oro que Tu me des força e o que eu preciso, Senhor, para estar nesta hora, e que todos os meus erros na vida, somente sejam para outros uma pedra sobre a qual dar passos que os trouxesse mais perto de Ti. Que todos os meus erros da vida, pense nisto, sirvam de pedras para outros pisarem, não tropeçarem, pedras que formam a travessia. É tão fácil copiar um mau exemplo de uma mãe, é tão fácil copiar um mau exemplo de um pai, seguir aquela rotina, como eu dizendo, não é uma doutrina, mas sabe-se de um pastor nos Estados Unidos que seu filho zombou, manchou o seu nome, o seu ministério, e afastou-se da comunhão. Aquele pai o expulsou de casa, naturalmente com o coração doendo, o expulsou de casa. Depois aquele rapaz adoeceu e foi para o hospital à morte, e ele chamava pelo pai, e o hospital comunicou. O pai disse: eu não vou enquanto ele não se arrepender. Quer dizer, o homem endureceu o seu coração, perdeu o afeto. Estava meditando, irmãos, ora, são quase 30 anos de contato com o povo, com moças, com mulheres casadas, com homens, com crianças, com casados, com velhos. Isso traz alguma experiência para a gente. Durante esses anos a gente vê pessoas brincando com aquilo que tem, brincando com seu voto matrimonial, brincando com o marido que Deus lhe deu. Mulheres totalmente insatisfeitas com a vida, com aquilo que possuem, enquanto outras dariam 1000 glórias a Deus, e viveriam dando glórias ao Senhor se tivesse o que elas têm. Elas nunca se lembram de dizer: bendiz a minha alma e bendiz o Senhor, e não te esqueças dos seus benefícios. 3, 4, 5, 6 anos. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Vai deitar, eu quero um carro. Vai sair, talvez, se tem que esperar uma coisa qualquer. Talvez se eu tivesse meu carro. Eu quero um carro, eu quero um carro. E não sabe agradecer a Deus o que tem. Como Deus tem duas vontades, uma perfeita e uma permissiva, o homem também tem. Pega e dá o carro. E outras coisas vão acontecendo que por fim aquela mulher morre para aquele homem. Morre de vez. Acaba. Como um crente rebelde por fim morre para Deus. Ela atravessa o limite. Mas as pessoas não estão sabendo disso, porque ela só aparece perante as pessoas como santa, como boazinha. Ela é muito educada. Eles não sabem de nada o que tem acontecido durante os anos. É o Jordão. Quando Deus tira o afeto, tira aquela presa, depois de você chorar, depois de você fazer tudo, depois de você jejuar, depois de você orar, depois de você suportar tudo de filhos e tudo, prefere escolher
o homossexualismo e tolerá-lo. Depois, na concepção social, é a vítima, é a pobre vítima, é a grande sofredora. É o princípio social. Deus está sabendo de todas as coisas, tudo que passa debaixo do céu. Ele sabe o que está acontecendo. Quando Deus fecha o coração para um homem, vocês conhecem a história de Saul. Nunca mais Deus falou com Saul, nunca mais. Mas para Jordão dele, para Jordão destes homens que enfrentam esses tipos de mulher, porque eles têm que fazer morrer a si mesmo. Agora eu diria, mocinhas recém-casadas, donas de casa, cuidado com suas vidas. Mamães, cuidado, que vocês vão desgraçar o lar, a vida de suas filhas. Elas não querem atravessar o Jordão, elas não querem de forma alguma. Quando elas estão para se casar, elas se esquecem de que estão se casando com um rapaz pobre. E depois, mesmo que tudo vai bem, muitas delas, não todas, com exceção de muitas, são insatisfeitas, são mal agradecidas. Se você é uma senhora casada, dê graças a Deus por ter um homem que anda na rua pensando em você, trabalha pensando em você, trabalha pensando em seus filhos, que não tem outra mulher. Porque quando ele cair, você cair da graça dele, ele arranja outra. Elas estão se oferecendo. E aí então vem uma desgraça. As abuse. Dizem, água mole bate em pedra dura até que fura. Salomão disse, a mulher sábia edifica a casa, quer dizer, a tola a derruba. A mulher sábia é aquela que passa o Jordão, é que faz morrer a si mesmo e não deixa que seus direitos femininos e sua vaidade feminina, suas ilusões femininas, cheguem ao ponto de sufocar o amor, chega ao ponto de não ter paciência, de não considerar que existe um homem por você, existe um homem que é sua, existe um homem que está se acabando, existe um homem que trabalha, que está entre feras, andando entre mulheres de todos os tipos, e que gosta de você. Tem um homem que gosta de você, e você esquece disso. Deixa esse homem cair da graça, deixa você cair no coração dele, e mesmo que ele chore, mesmo que ele tente, ele não dá conta mais de voltar, não consegue. Deixa essa mãe faltar, deixa esse pai faltar. Aí então, mamãe, papai, ó querido, quantas vezes depois você vai dizer, oxalá que eu estivesse num barracãozinho, oxalá que eu não tivesse nem poltronas para sentar, oxalá que eu não tivesse nada. Mas agora é tarde. Continue impaciente, continue nervosa, continue agredindo o seu marido. Um dia isso acabará, poderá ultrapassar o limite. Pense primeiro antes, atravessar o Jordão com ele, fazer morrer a si mesmo, fazer morrer os seus próprios direitos. Nós estamos vivendo na era de direitos. A televisão ensinou de uma maneira batizada ao mundo todo, as mulheres todas, a serem arrogantes, presunçosas, amantes de si mesmas. Cuidam mais de suas afeições do que da afeição de um homem que está se acabando por ela. Por que falar tanto endereçado às mulheres? Porque ela edifica o lar, ela é que segura, ela é que é a torre, ela é que é a coluna. Dividindo as atenções com família, o homem vai se sentindo marginalizado cada dia que passa. Se um deles vem a mim, como muitos têm vindo, centenas deles, não somente da igreja, eu digo, que isso, sua mulher é honesta, faça tudo por ela. Mas um homem aí se acaba por causa de uma perdida, ele dá tudo por uma perdida, então você se acabe por ela, ela é honesta.
Faça uma revisão de seus valores morais, isso é o bastante. Faça tudo, mas eu digo para elas: cuidado, cuidado, cuidado. Porque um dia isso pode romper lá dentro. Você vai esticando, vai esticando, vai esticando até arrebenta. E a hora que arrebentar, não solda mais não, não cola mais não. Aí não adianta mais. Para vocês homens, existe o mesmo, a mesma dosagem, a mesma coisa, com o mesmo afeto, com o carinho que se constrói, às vezes derruba, destrói. O zelo, se esquecendo de que ela é o vaso mais frágil, se esquecendo de que ela, por sua vez, é a espinha dorsal da casa, e carga e sobrecarga. Há um grande defeito no homem, é de exigir um entendimento da mulher que ela não tem. Há mulheres que têm entendimento, elas entendem as coisas, não precisa nem mesmo forçá-las. Mas há outras que não entendem, elas não entendem, e você quer exigir entendimento dela, mas elas não podem oferecer tal entendimento, e daí então você passa a ser um neurastênico, um bruto, um nervoso, com toda razão às vezes. Ela te provoca, você está cansado, você está estressado, e daí então o revide. Mas nesta hora não se pensa: seria este o meu Jordão? Teria eu que atravessar por estas águas barrentas? Teria eu de ver o meu nome ser escarnecido, ser zombado, ser ridicularizado? Teria eu que ver tomar o cálice? Se é possível, passa de mim este cálice, Senhor, mas todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Pensa você, jovem, você tem um Jordão a atravessar, você tem um Jordão, você tem lutas que são predestinadas, e isso acontece com boas pessoas, com boas mulheres, com bons homens. Aqui na mensagem, a palavra falada é semente original, parágrafo 194. O irmão Branham disse: alguém chegou outro dia e disse que alguém havia dito algo ruim a meu respeito e me acusou de algo que estava errado. É uma coisa que você tem que deixar entrar num ouvido e sair no outro. Você nunca viu seu nome nos jornais, você não sabe o que é isto? Eu brincava quando era criança, eu fazia canoinha de papel. Isso aqui é a canoinha do papai. Eu não tenho papai, então é do vovô. O vovô que vai mandar ela para mim. E bota a canoinha dentro d'água. Ia passando. Corre lá em cima. Acabou de chover, a enxurrada está grossa. Levando a água para o beco dos aflitos. E passa na minha porta. E eu ponho a canoinha lá em cima e corro, e corro, e corro. Para fazer assim, passando as ondinhas. E de repente ela vai embora. Porque a mamãe está na janela e não deixa que eu vá mais embaixo acompanhar a minha canoinha. Foi-se embora. Você acompanha, você guarda, você tem seu nome até certo ponto, daí a pouco aquilo sai do seu alcance. Você não tem um Jordão como este. Você não tem um Jordão, como diz o rapaz, de subir aqui e todo mundo olhando para você. Você não tem um Jordão de responder por almas. Você tem um Jordão de responder por um marido, por roupas limpas, por comida feita. Responder por moral dentro da sua casa apenas. Você tem um Jordão de manter seus filhos limpos. É um Jordão estreito até. É claro que isso é relativo, é proporcional. Mas como eu posso entrar nos céus deitado em berço esplêndido,
a toque de botão e qualquer coisa exigir, espreguejar, murmurar. Há muitas mulheres que, se tivessem no deserto, teriam morrido lá, porque aquelas tiveram mais motivos para murmurarem. Há muitos homens que, se tivessem lá, teriam morrido também, porque só há murmuração quando há motivo, quando há razão para murmurar. E é justamente aí que você tem que pensar: este é um Jordão para me atravessar, fazer morrer a si mesmo. Mas alguém chega e diz, corajoso, né? Quem sabe muito amoroso, diz: irmão Brana, a pessoa disse que alguém tinha dito algo ruim a meu respeito e me acusou de algo que estava errado. Eu disse: esqueça isto. A pessoa disse: como você pode levar isto assim? Você não dá explicação, você não fala nada, você quer que eu esqueça isto? Esqueça isto. Como pode você levar isto assim? Aquilo envolve sua família. O irmão Branham disse: que coisa. Eu disse: esta prova estava predestinada para mim desde antes da fundação do mundo. Não é esse Jordão que vai interromper meu ministério. Não é essa sujeira, não é essa água barrenta pela qual eu tenho que passar que vai impedir de eu entrar na era do vencedor. Abacuque, mulheres, escutem aqui, homens. Quando faltar alguma coisa que você acha que é muito necessário na sua casa, pega Abacuque 3, verso 17 e diga com ele, de joelhos, se você quiser salvar a sua vida, sua casa, seu casamento. Se você não quiser que esse homem caia, que esta mulher caia, pega Abacuque 3, enfrente o Jordão com ele, não só com palavras, não só com poesia. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que falte arroz na lata, ainda que falta vestido novo esse mês, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Você está tomando para você? Você põe outras coisas no lugar de vaca? Põe outras coisinhas pelas quais você briga, arrisca até seu casamento, as coisinhas pelas quais filhinhos estão ficando sujeitos a ficarem sem pai. Vocês não querem saber o que é filho de pais divorciados. É uma desgraça, é melhor ser órfão. Como eu fui, nunca falei papai na minha vida a um homem. Mas é melhor, pelo que eu tenho visto, é melhor. Fica 2 crianças, 3 crianças, uma criança jogada para lá, para cá, para lá, para cá. Um dia tem que ir para o papai, outro dia para a mamãe. Uma hora chora, a mãe não ouve, e vó em cima, e tia em cima, e parentes em cima. Coitados, pobrezinhos, eles não têm culpa de ter vindo ao mundo através de lobos irresponsáveis, através de novilhas selvagens. Eles não são culpados. Não façam o inocente sofrer por causa de sua loucura. O dia de você salvar seu casamento é naquele dia que falta uma agulha. Não é quando falta um carro, não. Não é quando falta um palácio. É quando falta uma agulha. Ainda que a figueira. Leia Abacuque 3,17 e faça esse Jordão agora. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ao invés de dar uma sapituca, estraga uma noite com o marido que estava te desejando. Acaba tudo por causa de uma besteira.
Você não está sendo inteligente, você não está sendo sábia, você não está identificando sua casa. Você precisa ler 1 Coríntios 7. Mocinhas, é bom que vocês aprendam isto. Casar não é mascar chiclete. Homem não é chiclete para ficar mascado de lá para cá, um canto da outra da boca, de quem nem sabe pensar em suas próprias responsabilidades. Mas elas são boas, elas são honestas, eles são bons, eles são honestos. Elas querem ouvir isto. Por isso que às vezes me chamam de papai até. Que tal um homem velho de barba, ficando grisalho, e chega e diz: eu tenho o senhor como meu pai. Por quê? Porque eu ouço coisas que eu nunca ouvi durante toda a minha criação. Mas se brinca com o que é mais essencial. Vai brincando com a misericórdia. O profeta diz: um dia você brincará pela última vez. Um dia você brincará pela última vez. Será que estas coisas serão lembradas? Eu conheço mulheres que dão graças a Deus por ter um marido falho, um marido bêbado, um marido que sai, cai na sarjeta, e quando vão procurar, chega lá, está aquele homem, o qual ela tanto beija, caído na sarjeta, pai de seus filhos. E ela pega aquele marido, levanta, sustenta, chega em casa, dá banho, dá uma coisa quente para tomar, lhe acaricia, lhe beija, e ele fedendo, não está com cheiro de colônia não, preparado para um romance, não, ela apanha aquela coisa fétida, fedida, abraça, beija, dá banho, põe roupa limpa. Há tantas mulheres, porque elas conhecem os defeitos de seus maridos. Quando olham-nos pelas costas, algo diz lá dentro: ali vai o meu homem, ali vai o meu varão. Não é porque ele é infalível, não. Não é porque ele não erra, não. Parece que ele vive nadando constantemente num Jordão. Há homens que não aguentam ver suas mulheres pelas costas, lavando roupas, fazendo comida, criança doente, criança birrenta, coisas por lavar, e ela cansada, mas sem murmuração, aquela cordeira passando pelo Jordão. Isso na vida prática, nunca tropeçam. Já outros são predestinados para tropeçarem. Não tropeça no amor do marido, não tropeça em suas fraquezas, não tropeça em nada. Gosta dela daquele jeito mesmo, gosta dele daquele jeito. Eu te gosto, é como você é. E não tropeça em nada. É como crente na vida prática. O mundo foi predestinado para se escandalizar, para tropeçar na maior pedra de tropeço, na maior rocha de escândalo que já houve. Quem é ela? Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vira uma munha. Mas já outros não tropeçam. Os erros de um homem não servem nada mais para eles do que de pedras, para eles pisarem e acabar de atravessar o Jordão. Não pense você que este homem, William Branham, nunca errou. Mas ele disse aqui que os meus erros sirvam de pedras, não para tropeço, mas para que as pessoas pisem, outros possam pisar e atravessarem firmes. Eu disse, na mensagem do Desvelar de Deus, parágrafo 46. Mas isso seguiu em frente, isso aconteceu só um pouco, viajando em direção ao norte um pouco, poucos dias mais tarde, aquilo alcançou o oceano, e vocês viram o que aconteceu ao redor de Fairbanks,
Isto foi um sinal de julgamento. Agora encontramos que Deus permanece. Vê você, isso colocou as pessoas em pânico. Então aquilo teve que acontecer, vê você. Isto simplesmente tem que acontecer. As coisas que têm que acontecer, tem que acontecer de qualquer maneira. Você pode guardar isso? Não pense que você acabando com o sistema nervoso que você tem, você vai evitar. Não. O que tem de acontecer, vai acontecer de qualquer maneira. E isto vai acontecer de qualquer modo. E eu continuo dizendo, você, a igreja noiva, não vai olhar para as pedras, para os tropeços, para as dificuldades, para as maledicências, para o que ouve qualquer um dizer, e perder o ânimo, perder a vida em si mesmo, se esmorecer. Não. Para começar, um cristão não faz alvoroço, diz o profeta, porque ele está ancorado. Na mensagem do Desvelar de Deus, parágrafo 22, olha, tomemos isto aqui. Eu estou assentado convosco, estou assentado lá no último banco. Quem está falando é o profeta. Quem está falando tem condição de falar. Pode e deve falar. Ele diz, agora o meu assunto nesta manhã, eu confio que Deus revelará isto. E cada vez, se você pega as fitas e ouve, e eu espero e confio que você tem tido um entendimento espiritual do que Deus tem tentado colocar na igreja sem dizê-lo claramente. Há uma curiosidade que envolve as mulheres. Mas veja, às vezes diz, temos que dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir, que a igreja possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem, outros irem embora, e outros a refletirem. Mas isto é feito propositalmente. Coisas que se tornam um verdadeiro Jordão para a pessoa. Isso tem que ser feito propositalmente. Isso tem que ser feito desta maneira. Então pode ser que alguns dizem, você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito? O profeta diz, Ele certamente o fez. Ele ainda faz, propositalmente, para a igreja diminuir, para uns caírem e outros irem embora. Ele põe um Jordão na frente da pessoa, e não um Jordão vazio, não, é transbordando, água suja, barrenta diante de você. Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares a seu redor, ele disse, a não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, Filho do homem, e bebam o seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmos. Que espécie de afirmação você pensa que um médico, ou uma enfermeira, ou uma boa pessoa intelectual pensaria de uma afirmação como esta, por um homem que teve um ministério como ele teve? Porque ele diria, comer a carne, isso é canibalismo. Beber o sangue humano é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros, e toda a audiência afastou-se dele. Ele fez aquilo propositalmente. O Desvelar de Deus, parágrafo 22, 23 em diante. Ele fez aquilo propositalmente. Vai indo aquele mar de rosas. Aquele mar de rosas. Você ainda não a conhece bem. Você ainda não o conhece. Deixa de dar um presente para ela no dia do seu aniversário. Deixa. Experimente só. Quebre a tradição. Quebre a tradição. Vê com que espírito ela te receberá naquele dia. Isso é tudo. Ela vai destruir aquele casamento. Ele vai destruir aquele casamento. Porque isso virou um Jordão intransponível, não vai ser suspensa, aquelas águas não vão se abrir.
Aquele mar não vai se abrir? Vai ficar escravo de Faraó? Não, já saímos da denominação. Mas vai ficar aquém do Jordão? Sim. Por quê? Porque ele pôs um Jordão na minha frente. Vocês leiam, vejam como Deus se aborreceu daqueles espias, daqueles visitantes que foram lá e que voltaram dizendo: isso aqui é da terra, mas eles são grandes, eles são maiores do que nós. Deus ficou irritado com aquilo, Deus irou-se com aquilo. Quem é maior? É o altar ou a oferta? Quem é maior? É ele ou aquilo? O objeto? Quem é maior? É ela ou um objeto? Eu costumo dizer, quando brigo com alguns irmãos, principalmente serviço material, digo: você vale muito mais do que isso. Você vale muito mais do que essas bobagens. Você vale muito mais. Quem é que vale mais? É sua alma, é sua salvação? É a era do vencedor? É o seu casamento? É sua tranquilidade de espírito? É a paz do coração? Quem é que vale mais? É seu marido? Ou objetos? Quem é que vale mais? É sua mulher ou objetos? Quem é que vale mais? É Jesus Cristo? É Deus? É a terra prometida ou é o Jordão? Se tenho que chegar, tenho que atravessar. Eu tenho o meu Jordão e você também tem o seu. Nós temos o nosso Jordão. Eu tenho o meu Jordão. Agora você sai daqui. Diz: essa mensagem foi proposital. Foi sim. Para você levantar ou cair. Para você acabar com bobagens ou então seguir em frente. E seguir em frente, ou então cair. Acabar tudo. Foi proposital? Foi. Foi dito proposital? Foi. Para o mal? Não. Você vai analisar. Foi para o mal? Se alguém diz que foi para o mal, levanta a mão. Foi para o bem? Levante sua mão. Se foi para o bem, então aplauda Jesus Cristo. Aleluia. 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 Quando Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, assim no mar, e gozo sentirá, todo salvo pois verá, de tantos como areia da praia. Na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá, de tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, assim
salvo, pois verá, de tantos como areia na praia, tantos como areia na praia, tantos como areia no mar, se no mar, que gozo sentirá, todo salvo, pois verá, de tantos como areia na praia.